Bom, gente, estamos aqui de volta na nossa sessão Espiritualidade, aprendendo sobre espiritualidade, se espiritualizando, porque eu acho que o mais importante hoje realmente é a gente aprender o que a gente não sabe e fazer essa transição de energia, de pensamento, tudo que a gente puder aprender, pelo menos nesse tempo de quarentena e de isolamento, é sempre muito bom, né? E a minha proposta, o meu propósito maior hoje é ensinar, é difundir, é transmitir para vocês todo o meu conhecimento com relação à espiritualidade. E eu vou dizer mais, o assunto de hoje é muito pesado, mas é fundamental para que vocês entendam a importância da espiritualidade na nossa vida. Bom, a gente sabe que nós temos dois tipos de energia, né? A energia do bem, a energia do mal, o dia e a noite, o positivo e o negativo. E baseada nesses opostos, a energia também que rege o planeta, ela também está fundamentada entre a energia do bem e a energia do mal. Muitas pessoas não acreditam, né? Quando eu falo assim, gente, tem que tomar cuidado com as energias negativas, porque isso é ação de energias negativas, porque isso daí são seres de baixa frequência que não estão deixando determinada coisa acontecer e que estão influenciando no pensamento, que estão atacando espiritualmente. E muita gente chega para mim e fala assim, eu não acredito nisso. Mas não é pouca gente, é muita gente não acredita e fala que eu me baseio metade no espiritismo e metade no realismo. Bom, gente, eu sinto em dizer que é isso mesmo. É metade numa coisa e metade na outra. Porque se nós somos metade corpo e metade espírito, a metade matéria, ela vive aqui na terceira dimensão, e a metade espírito é de uma outra dimensão, uma dimensão muito mais elevada que vem aqui e usa o nosso corpo físico para evoluir espiritualmente e para realizar tudo aquilo que essa ferramenta vem para realizar, que é a evolução espiritual. Mas para nossa evolução, como eu já tenho falado nas outras aulas, é necessário a gente entender o que a gente veio fazer aqui. Então, todo esse conhecimento, todo esse conteúdo que eu venho dividindo com vocês é única e exclusivamente com este propósito de trazer mais entendimento sobre a nossa realidade, o que nós estamos fazendo aqui. Hoje, como eu já estava falando lá atrás, o assunto é muito pesado e é fundamental que a gente entenda e que respeite esse assunto, que são essas energias densas, esses espíritos de baixíssima frequência energética, os espíritos obsessores, tá? Eles têm um mundo próprio, eles têm um objetivo único, que é afetar a humanidade e levar essa energia que eles precisam para sobreviver, levar para o universo deles. Então, a gente entende que nós temos o universo das trevas e o universo da luz. A Bíblia já falava sobre isso. Eu separei um textinho aqui para vocês entenderem como, desde a criação do universo, Deus já fala sobre isso. E eu vou ler para vocês um negócio aqui. Vocês vão ver que tem alguns personagens que vão fazer sentido. Vocês vão falar assim, já conheço, mas eu não sabia, mas é muito interessante. Vamos lá. De acordo com a Bíblia, no segundo dia da criação, depois de já ter feito o dia e a noite, Deus criou o céu. Nesse mesmo dia surgiram os anjos. Um deles impressionava pela sua beleza, era Lúcifer, que significa estrela da manhã, o que brilha, o que traz luz. Não há consenso, mas a ideia mais aceita é de que ele era um querubim, ou seja, um anjo de alta patente. E como todo anjo, era um mensageiro de Deus. O pecado de Lúcifer foi ter se deixado levar pela sua beleza, pela sua alta posição na hierarquia celeste. E isso daí acabou subindo na cabeça dele. Orgulhoso, ele decidiu que queria construir seu trono acima de Deus. Olha que pretensão, hein? E convenceu cerca de 1/3 dos anjos a apoiá-lo. A tradição diz que, para enfrentar a batalha pelo paraíso, Lúcifer transformou-se num terrível dragão. O lado do bem teria sido comandado pelo arcanjo Miguel, que em muitas pinturas é representado com uma lança, uma espada flamejante ou um escudo com a frase
Quem é como Deus? E foi aí que Miguel perguntou diretamente para Lúcifer: quem é como Deus? Que no final das contas, né, o Lúcifer se achava igual ou superior ao Todo-Poderoso. O exército dos rebeldes não foi suficiente para vencer as hostes celestiais. Os perdedores foram enviados para o inferno, daí o termo anjos caídos. Lá deveriam arder no fogo por toda a eternidade. Lúcifer pagou um preço maior ainda, foi transformado no horrendo Satanás, ou Satã. Satã teria jurado vingança, prometendo destruir a raça humana, a começar por Adão e Eva. Bom, vocês entenderam aqui que existem vários personagens, né, que não só a Bíblia cita, mas a gente já conhece desde a nossa infância. Então, desde lá de trás, Deus já falava sobre essa luta espiritual entre o bem e o mal. E isso já está na Bíblia e isso todo mundo fala. Muito bem, se existe já essa luta, essa guerra entre o bem e o mal, como é que a gente vai negar que existem espíritos do mal, espíritos malignos que não nos atacam no dia a dia, que não mexem na nossa energia, que não transformam a nossa energia em energia para alimentá-los? Como é que a gente pode ser tão ignorante e pensar e passar por cima de tudo isso achando que nada disso existe? Ou que só existe a energia do bem e que Deus vem porque Deus protege. Caramba, é muita ter infantilidade. Pensar, bom, Deus vem, Deus protege, eu posso tudo e eu não preciso me preocupar com mais nada. Basta eu rezar Ave Maria, rezar Pai Nosso e tá tudo certo. Não tá. Porque a nossa frequência de pensamento, que eu já tinha falado lá atrás, numa outra live, é que dita essa nossa energia, esse nosso comportamento e essa frequência energética que a gente joga para o universo, que tudo é a lei da ação e da reação, é a lei da atração. Então vamos lá, começando a falar dos nossos irmãos da frequência energética inferior, eu preciso deixar ciente para vocês, eu fiz até algumas anotações aqui para não me perder. Porque, como eu estava falando, essas energias, como elas são do bem e do mal, essas energias, elas podem, em algum momento, a gente ser beneficiado com a energia do bem e, em alguns momentos, ter essa energia do mal sugando e atrapalhando a nossa vida. Todos os espíritos, eles se alimentam de energia, todos, seja lá do bem, seja lá do mal. Depende da energia que nós estamos produzindo naquele momento. A nossa frequência de pensamento, ela é quem dita essa aproximação desses espíritos de baixa frequência. Ora, não adianta nada eu viver dentro de uma igreja ou dentro de um centro espírita ou tentando fazer o bem se a minha frequência energética não está compatível com a minha intenção. Eu posso até querer fazer o bem, praticar o bem, mas se eu vivo em conflito, se eu vivo em guerra dentro de casa, se eu vivo insatisfeito, se eu vivo em depressão, de que está valendo todas essas nossas ações, todas essas minhas ações? É relativo, né? A intenção, ela é legal, mas muitas vezes essa energia que você coloca nessa sua ação, ela não é a energia adequada. Então, como é que o outro vai receber algo que você dá se aquela energia não é a energia adequada? O outro também vai ser contaminado por aquela energia daquilo que você está doando. É muito perigoso quando a gente vai a um centro espírita sem saber quem é que está aplicando um passe na gente. Por quê? Porque se essa pessoa está lá com boa intenção e está depositando toda aquela energia, né, com as mãos na gente, porque a gente vai lá porque precisa, o que acontece se essa pessoa não estiver numa frequência energética e de pensamento adequada? Numa vibração de luz, ela vai te passar toda aquela densidade que ela já tem, que ela já carrega naturalmente. Então, isso é muito relativo. Por isso que Jesus fala, não existe templo, não existe igreja. O seu templo é o seu coração. A sua igreja é o seu coração. Então, quem determina essa vibração energética é o seu coração.
O apego à matéria é uma coisa muito perigosa, porque quando a gente já tinha falado lá atrás, eu já tinha falado para vocês lá atrás, quando a gente tem muito apego a determinadas coisas ou a alguém, a gente deposita muita energia naquilo. Quando nós temos o hábito de ser apegados, a gente arruma um problema muito sério quando a gente desencarna, porque a gente continua amarrado, preso à matéria. Então, quando a gente fala de obsessores espirituais, não são só esses obsessores que eu li lá no começo, dos anjos caídos. Vamos começar a falar sobre esses obsessores desencarnados que estão junto com a gente no nosso dia a dia, que estão dentro do carro, que estão dentro do metrô, que estão dentro de casa, inclusive, que a gente sai e às vezes volta com um ou com outro. Muito bem. Quando a gente fala de espíritos, né, de espiritualidade, quando a gente fala de obsessores, no meu livro da Coroa ao Cajado, eu falo sobre a hierarquia, tanto dos espíritos de luz quanto dos espíritos das trevas. E essa hierarquia é importante você entender e conhecer por quê? Porque dependendo do grau de densidade que nós estamos, nós vamos nos conectar com um determinado tipo de espírito obsessor. Existem vários, tipos, várias classificações, várias intenções desses espíritos obsessores que estão navegando aí na crosta terrestre. Muito bem, quando a gente, voltando lá ao apego à matéria, quando a gente vive muito apegado às coisas que a gente vê, que a gente toca, que a gente acredita que são importantes pra gente e não entende que a espiritualidade, ela vem com o propósito do desapego, do perdão, com um propósito mais edificante. Daqui a pouquinho eu leio as perguntas, tá? Só para não perder meu raciocínio. A gente, quando a gente não entende isso, a gente se apega à matéria. Quando a gente tem esse hábito de se apegar à matéria, se a gente não aprende ao longo da vida que tem coisas mais importantes para entender e para aprender, que é o que eu estou tentando fazer aqui com vocês, através desse conhecimento que eu trago, que foram 11 anos aprendendo, lendo, estudando, evoluindo, apanhando, caindo e levantando. Quando a gente desencarna, gente, é uma coisa assim muito triste, porque é aí quando você fala assim, poxa, eu vi fulano, eu vi o outro, eu vi minha avó, ou às vezes as pessoas citam, porque eu tô vendo um fulano de tal, porque a gente escuta gritos, a gente escuta vozes gemendo. Isso é normal, isso está no plano espiritual, está nessa mesma dimensão, nessa terceira dimensão. Por quê? Porque foram as pessoas extremamente apegadas materialmente que desencarnaram e que não aceitam transcender. Elas estão tão apegadas à matéria que aqui elas continuam. Existem obsessores espirituais que às vezes que desencarnaram e às vezes eles não deixam a pessoa que ficou, no caso da paixão, do amor, a pessoa que ficou se relacionar novamente com outras pessoas. Eles atrapalham, eles são obsessores desencarnados. A gente está falando desses espíritos vagantes que estão por aí o tempo todo, mas também que geram muito estrago na nossa vida. Nossos hábitos, quando temos hábitos, maus hábitos, tá? Vícios. Quando nós temos o hábito de desejar demais. Uma coisa assim que me incomoda muito é quando eu percebo que alguém quer ganância. Quer demais algo ou alguma coisa. Ele está vibrando na posse, no desejo, e todos os espíritos que estão desencarnados e que vibram na mesma frequência, eles se aproximam daquela pessoa. E aí você fala assim, poxa, mas o cara é ruim, mas ele está sempre se dando bem e nada acontece com ele. Óbvio, porque aqueles espíritos que se alimentam daquela frequência estão se beneficiando daquele encarnado que está produzindo aquela energia e eles não vão deixar nada acontecer com esse encarnado. Por quê? Porque eles querem continuar se alimentando dessa energia. Então, esses obsessores que estão
aqui, né, esses desencarnados que continuam apegados à matéria, eles se sentem confortáveis aqui nesse plano, então eles não querem ir embora. E aí, como eles precisam se alimentar, porque eles também continuam com as necessidades de quando eles desencarnaram, eles ficam procurando pessoas encarnadas que estejam vibrando na mesma frequência que a deles. Então, quando eu falo que a gente tem que ficar muito atento e trazer muita informação edificante aos nossos jovens, às nossas crianças, ensinar sobre Deus, sobre oração, porque esses espíritos, eles ficam esperando o primeiro momento para que esse jovem possa se envolver com hábitos, ou com droga, ou com bebida, álcool, cigarro, até outros comportamentos ilícitos, e a gente vê e fala assim, caramba, né? Eu bem criado, é assim, mas se a gente não orienta, não procura elevar essa frequência energética através do conhecimento, do ensino, porque às vezes quando a gente não sabe, lá na infância, a gente não prepara essa criança, né? E a criança, ela é médium, ela costuma ver, ela ouvir, e isso daí para ela é muito comum. Às vezes até muitas crianças se assustam até com o que elas escutam, com o que elas veem. Mas se a gente não tem o hábito e faz vista grossa ou deixa essa criança ter medo, esses espíritos se aproveitam dessa situação na adolescência e se aproximam por essa fragilidade e aproximam outros adolescentes ou na fase adulta, outras pessoas, e acabam manipulando todo o entorno para que essa pessoa seja subjugada por esses espíritos desencarnados que vivem na mesma frequência que esse espírito materialista, né? Que está ali e está precisando se alimentar dessa energia. Muito bem. Parando para pensar que se nós temos os desencarnados, e eu falei da hierarquia, nós estamos como se fosse no térreo, tá? De um prédio. No primeiro andar, nós temos os nossos amigos espirituais, depois nós temos os nossos guias, depois no terceiro andar nós temos outros, e assim vai crescendo gradativamente em hierarquia esses espíritos de luz. Em contrapartida, no primeiro subsolo estão lá os espíritos obsessores, depois mais densos e mais densos e mais densos, até chegar lá no Satanás. Até chegar lá no Satã, que é o chefe de todos. E aí, quando a gente fala de espíritos obsessores, e quando eu falo da real importância desses espíritos obsessores, eu estou falando desses, sim, obsessores de baixíssima frequência energética. Por quê? Quando aparece alguém para mim, né, pedindo ou comentando, eu não consigo me relacionar porque eu tive um namorado que morreu, que se matou, ou que... Enfim, aconteceu alguma coisa, eu não consigo me relacionar quando eu vejo aquela pessoa aquele desencarnado, aquele espírito, aquela pessoa que cometeu suicídio ou que morreu por algum motivo, continua tão apegado àquela relação que já não existe mais, que não consegue e destrói a vida da pessoa aqui. Existe? Existe. Então, a gente tem que respeitar, porque se a gente fala, se Deus já falava do dia e da noite, né, dos espíritos de luz e das trevas, a gente tem que respeitar que eles realmente existem. E eles têm real importância, e eles são nossos irmãos, só que eles são menos evoluídos que a gente. E o que a gente está fazendo aqui em cima? Tentando evoluir, trabalhando para essa evolução e tratar todos esses irmãos com todo o respeito. Quando a gente fala de obsessão, desses espíritos obsessores de baixíssima frequência, o que eles fazem? Eles procuram pessoas que têm uma capacidade energética maior, mediunidade. Por quê? Porque eles precisam se alimentar. Eu não sei se vocês já assistiram, talvez vocês se lembrem. Monstros S.A. é um desenho, uma gracinha da Pixel. Os monstrinhos S.A., eles são, é o estereótipo. O cara que escreveu aquele roteiro, né, que dirigiu aquele filminho, é incrível. Aquilo dali é a real execução do que acontece no mundo inferior. De acordo com tudo aquilo que eu estava falando, né, daquela egrégora de espíritos inferiores que eu li daquele textinho que já se fala na Bíblia, esses espíritos, né, de baixa frequência, esses anjos caídos, eles foram destinados, Deus, de acordo com estudos mais abrangentes, Deus destinou um local para que eles vivessem, que foi numa outra orbe, em outra dimensão, não aqui na Terra.
E isso há muitos e muitos e muitos e muitos anos. O que aconteceu? Eles perceberam, é como se fosse um vácuo, um vazio, um buraco negro. Eles perceberam que um tal de um planeta chamado Terra, que estava em franco desenvolvimento espiritual e energético, eles estavam vendo uma grande possibilidade de aumentar esses ataques. Tanto a Deus, a essa guerra espiritual, quanto se alimentando dessa nossa energia, que era uma energia de evolução. Eles conseguiram perfurar essa orbe e caíram para cá. Então eles passaram a fazer moradia aqui no planeta Terra. E onde é que eles se encontram? Eu já não estou mais falando desses seres desencarnados, que é um grupo de obsessores, que são menos perigosos do que esse que eu estou falando agora. Eles se alojaram aqui na Terra e fizeram moradia no centro da Terra. Eles têm, sim, toda uma egrégora espiritual, todo um batalhão de espíritos de baixíssima frequência, onde são seres extremamente inteligentes que manipulam toda a energia, tanto dos encarnados, quanto tudo que eles possam absorver de energia através dos nossos atos, não só nosso, mas do nosso conjunto, das nossas convivências, das nossas relações. Então, quando a gente fala assim, eu estou numa relação obsessiva, uma relação tóxica, com certeza não são apenas esses espíritos desencarnados que estão fazendo uso da nossa energia. São, sim, esses espíritos obsessores. Eles são muito malignos ao extremo. Eles são seres altamente densos. Essa egrégora, ela é composta de esses seres das trevas. Eles são tão malignos, eles são tão densos que eles não sobem aqui para a crosta terrestre. Eles ficam lá embaixo, eles ficam no submundo deles. Eu sei porque eu já tive a oportunidade de visitar. Eu conheço, eu já fui até lá. Eu já fui subjugada por eles, eu já fui obsediada por eles. Eles são seres altamente inteligentes e eles têm total acesso à nossa encarnação. Então, se eles têm interesse em subjugar um ser que está chegando, eles têm toda a nossa memória de vidas passadas, todos esses registros, e eles sabem a quem eles querem atacar, como eles querem atacar, que forma eles querem atacar, através dos pais, Bom, eles têm todo o nosso, como se fala lá no hospital, todo o nosso prontuário. E aí eles sabem direitinho o que eles vão fazer com determinadas pessoas e como atacar e como sugar essa energia, como manipular o entorno dessa pessoa através das relações que elas vão ter no futuro. Gente, isso é tão sério, mas é tão sério. E eles são seres tão inteligentes, inclusive eles já colocaram pessoas, esses seres obsessores encarnados em pessoas altamente más, líderes com atitudes. Bom, é porque eu não vou ficar citando nomes, que eu não estou aqui para fazer julgamento nem catalogar ninguém. Mas nós já tivemos grandes líderes políticos que já foram, e temos outros que estão aqui, que são MNs encarnados, magos de baixa frequência, tá? Então são magos de baixa frequência, são draconianos, reptilianos, todos eles têm também o direito e o livre-arbítrio de se reconstruir, de se regenerar, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, estamos nos transportando para um planeta de regeneração. Eles também têm esse direito de se regenerar, eles também pedem permissão a Deus. Todos esses anjos caídos, depois eles acabaram formando um grupo muito grande de seres obsessores, eles também têm esse direito. Então eles pedem para Deus, escuta, olha, eu não estou mais a fim de viver aqui, eu preciso transcender, eu preciso me melhorar. E Deus concede a eles essa permissão. Só que muitos deles
não respeitam a hierarquia e acabam guardando nessa memória espiritual esses seres ruins que eles foram e que não estão conseguindo transcender. Então eles acabam se tornando pessoas algozes sociais, algozes em família, em relacionamentos, e acabam nos trazendo muita dor e muito sofrimento. Muitas vezes coletivos e às vezes individuais. Vocês estão entendendo a gravidade, a importância de entender o que são esses seres de baixa frequência, esses seres obsessores? Gente, eles são tão inteligentes que eles têm laboratórios astrais, que isso vai ficar até para um outro momento. Se eu conseguir, eu ainda falo aqui. Mas eles têm laboratórios astrais, eles instalam chips nas pessoas, eles instalaram aparelhos astrais em mim, que eu revelei isso no livro da Coroa ao Cajado. E muita gente não acredita, e eu não me conformo com isso, porque ficam se lamentando e tudo vai da frequência de pensamento. Onde é que está a sua frequência de pensamento que se deixa levar por manipulação, por brigas, por discussões, se deixa levar por relacionamentos ou se deixa ser obsediado por outras pessoas que estão ali manipulando a sua energia e se deixando ser atacados espiritualmente por esses seres de baixa frequência. Eles estão aí para manipular a nossa energia, para sugar a nossa energia. Esse filminho Monstros S.A. é exatamente aquilo. Quando eu falei num outro vídeo que eu gravei sobre o filme Bird Box com a Sandra Bullock, o carinha desenhou exatamente esses seres escuros, são seres horrorosos. Inclusive eu separei até umas fotos aqui. Vamos ver aqui se eu consigo colocar para vocês, que vocês vão ficar impressionados. Olha, isso daqui é um ser de baixa frequência. Eu vou trocar a foto para... um ser de baixa frequência. Tá vendo? Eles são magos energéticos de baixa frequência. Eles manipulam a nossa energia. Eles são tão densos que eles não sobem aqui para a crosta terrestre. Eles não ficam no nosso plano. Eles mandam soldadinhos. Vocês querem ver os soldadinhos? Olha só. Isso daí também são seres de baixa... E tem outros que são tão deformados que eles não têm forma humana. Eles não são... Eles parecem monstros, entendeu? Tem pelos, tem garras. E eles, às vezes, quando a gente discute com alguém, essa pessoa se transforma e fica vermelha, a veia salta. Vocês já devem ter visto pessoas se transformando no momento de discussão ou quando estão contrariados. Essas pessoas acabam se deixando levar, e esses seres, eles acoplam nessas pessoas que geralmente são médiums, que têm essa capacidade de dar a energia e receber a energia deles. E nos atacam verbalmente e sugam a nossa energia. Olha só, vou colocar outro. Olha só. Que coisa horrível isso. Eles estão por aqui. Geralmente eles vêm à noite. Mandam soldadinhos durante o dia, vêm à noite, nos subjugam. De noite, vocês já devem ter percebido que às vezes vocês estão dormindo, um sono assim capota, mas acorda de manhã, tá destruída. Apanhei a noite inteira, me sinto mal, tô toda quebrada. Já aconteceu isso muito comigo. Quando eu vivia nessa frequência que eu não entendia, na minha época de depressão, porque eu nunca fui uma pessoa ruim, mas eu tive depressão e a minha doença foi subjugação desses seres. Eles vêm, eles sugam a nossa energia. Na hora que você vai deitar, que você dorme, que você desdobra, o seu espírito desdobra para você assumir uma outra dimensão, ou para você estudar, ou para você trabalhar para o plano espiritual superior, não importa. O que acontece? Esses caras, eles não deixam você transcender. Bate no seu corpo espiritual e te mandam de volta para a cama. E você não consegue. E aí, quando você acorda de manhã, você fala assim: meu Deus, eu tô quebrada. Quantas e quantas pessoas, eu acho que todo mundo que tá aqui assistindo, com certeza um dia já aconteceu, já sentiu isso, esse peso. Levanta da cama e tá quebrado. Dormiu a noite inteira e continua quebrado. Quer ver? Eu vou colocar aqui uma outra foto para vocês. Ó, essa foto é uma foto clássica. Às vezes você fala assim: nossa, eu tô com falta de ar. Estão sugando sim a sua energia. Então, esses espíritos, eles existem. Quando a gente está doente emocionalmente, eu tô vendo que o pessoal tá comentando aqui, daqui a pouco eu leio tudo. Quando a gente está doente emocionalmente, a gente sente exatamente isso. Hospital é um lugar muito difícil pra gente ficar. Por quê? Porque lá tem muitos desses espíritos aqui, ó, que sugam a energia. Então, é muito importante você entender que,
Olha só. Como a gente se sente? A gente se sente pequeno. Olha isso. Quando um espírito que é obsessor desencarnado não deixa sua vida seguir, fica lá te sugando, te pegando, te sugando toda a sua energia. As fotos que eu separei são essas daqui mesmo. É muito sério, é muito sério. Eu tô vendo que a Junara tá falando assim, corajosa, super admiro você, Jaque, em falar desse tema que apenas sociedades ocultas falam, mas que todos nós deveríamos nos preocupar em saber. Parabéns por falar e seguir sua missão. Gente, mas é isso. Por quê? Porque não adianta nada eu falar de frequência de pensamento e falar que a gente não tem, falar sobre desapego, falar sobre apego, falar sobre perdão, falar sobre frequência de pensamento, se vocês não tiverem a noção do que uma frequência de pensamento pode te destruir. Então, se a gente fica vibrando muito baixo, numa frequência de pensamento muito baixa, ou seja, muito materialista, e você não se coloca à disposição do divino, aí chega pra mim e fala assim, então, quer dizer, eu tenho os meus guias espirituais, então o que eles estão fazendo que eles não me protegem? Ora, o que eles estão fazendo? Eles estão aguardando o seu livre-arbítrio, mudar a sua frequência energética, você transcender, permitir que eles te ajudem. Mas para isso precisa ter um movimento. Porque, gente, nós estamos no planeta Terra. Aqui é denso. E se aqui é denso, a energia do nosso planeta é densa, qual é a maior energia que frequenta? Qual é a única energia que está no nosso entorno? É a energia densa, que é a energia exatamente disso. Da dor, do sofrimento, do material, do desejo, da ganância, da vaidade. Só isso. É só isso que a gente vive aqui. E qual é o nosso maior aprendizado? Desconectar disso daqui e transcender, passar para quê? Para uma energia superior. Como? Através do seu pensamento, das suas orações e da sua fé. Só assim você consegue desconectar desses espíritos de baixa frequência, que estão aqui sim para se alimentar da gente. Gente, eu pego pessoas com chakra coronário entupido. Por quê? Porque por aqui a gente se comunica com o divino. Por aqui a gente se comunica com o divino, com o Criador, com o universo. O que acontece? Eles vão lá e eles entopem esse chakra. Não deixa esse chakra daqui rodar. Eu não gosto nem de colocar a mão porque meu chakra dói. O fluxo energético é muito grande. Então, eles chegam para vocês e entopem isso daqui, entopem esse daqui, que é o terceiro olho, que é a sua visão. É a sua visão do seu futuro, é a sua visão da vida, é a sua conexão também com o Criador e a condição que você tem de ver aquilo que você tem e receber aquilo que você tem que receber. O que acontece? Eles vão lá e eles entopem isso daqui. Aí depois você começa a passar mal, você não se conecta, muita dor de cabeça. Tudo isso acaba virando doença física. Por quê? Porque eles sabem por onde te atacar. Eles sabem por onde te obsediar. Eles sabem por onde sugar a sua energia. E o pior, como eu estava falando, esses aparelhos astrais que eles constroem, eles instalam na gente. Eu tive aparelho astral. Eu tinha uma caixa aqui na minha cabeça, lógico, é no meu perispírito, né? Onde eles tinham todo o acesso, porque a minha mediunidade me permite vê-los. Eles sabem que eu existo e que eu combato eles, e que eu luto contra eles. Então, a partir do momento que, se eles sabem que eu existo, eles vão me atacar muito mais. E o que eu tenho que fazer? Quanto mais eles me atacam, mais eu tenho que me proteger. Então, hoje eles não me atacam diretamente, eles me atacam no entorno, através das pessoas que se relacionam comigo, através de me tirar bens para ver se me desequilibra, mas a minha fé é tanta que Deus não me deixa faltar nada. E isso realmente hoje nem me incomoda. Mas como eu estava falando, essa caixa que eu tinha uns LEDzinhos, umas anteninhas, que isso, volto a repetir, está no meu livro da Coroa ao Cajado. Eu conto tudo, desde aquela época eu conto. E é engraçado que quem lê o livro, ninguém nunca se pega com essas coisas, porque acha que de repente pode ser fantasia. Mas não é. Tá aí, ó. As fotos estão aí. É só você procurar no Google. Entra lá. Magos do baixo astral, draconianos, magos negros. É só vocês procurarem que vocês vão encontrar essa informação. Isso daqui não é coisa da minha cabeça, isso realmente existe, mas é um mundo à parte, é um mundo sutil, mais denso, e faz parte da nossa realidade hoje. Gente, esse momento que a gente está passando de transição, onde eu falo para vocês, eu já estou falando isso há 3 anos, nós estamos enfrentando uma guerra espiritual muito grande,
onde os espíritos de luz estão precisando da nossa luz, das nossas orações, da nossa frequência boa, para que eles tenham acesso a essa energia e possam usar essa energia através da gente, para que eles adquiram mais força, as pessoas não acreditam. Porque a luta é justamente contra esses caras daí. Eles vêm na nossa casa. Que eu tava falando do meu aparelho, né? Eu já tava fugindo. Esse aparelho eles colocaram em mim para usar a minha mediunidade. Do mesmo jeito que eu vejo eles estavam usando esse meu terceiro olho e o meu coronário para enxergar outras pessoas que eles poderiam atacar. Então, pessoas que produzem muita energia, médiums, trabalhadores espirituais, enfim. Já aconteceu de eu atender pessoas para retirar também aparelhos astrais. E aí, quem é que combate esses caras? Sim, nós temos toda uma egrégora espiritual de luz que combatem esses caras. Eles estão na segunda dimensão. E os seres de luz que trabalham a nosso favor para combater estes seres das trevas são as entidades que estão na Umbanda e que muita gente condena, e o preconceito é tão grande que vai lá o preconceito. Preconceito é um mal, é uma baixa de frequência energética, porque você não tem que ter preconceito com nada nem com ninguém. Todo mundo vem pra cá e todo mundo tem direito, e todo mundo evolui, e todo mundo se ajuda, e todo mundo é importante. Todo mundo tá aqui por um propósito. E a espiritualidade é tão inteligente, ela é tão fantástica, ela é tão maravilhosa que Deus nos ofertou com espíritos de luz que combatem diretamente esses espíritos das trevas, que são os caboclos e os pretos velhos. E eles estão onde? Numa religião maravilhosa chamada Umbanda, onde eles têm toda essa força para destruir esses laboratórios astrais, para atacar e lutar contra esses seres das trevas que nos atacam. Então, ter este preconceito com esses seres de luz que estão lá na segunda dimensão e que eles se colocaram à disposição para nos ajudar energeticamente, gente, é uma maldade muito grande. Mas aí é que tá, né? Será que você, a pessoa que tem preconceito com esses seres de luz que estão lá na segunda dimensão para trabalhar a nosso favor, será que eles estão numa frequência energética adequada para receber a ajuda desses seres de luz? Vale deixar a pergunta, porque isso é sério. Isso se algum dia eu precisar, eu não acredito neles, eu tenho preconceito com relação a isso, então você não vai conseguir essa ajuda. Por quê? Porque os outros seres de luz, eles são muito mais sutis, eles não alcançam essa galera que tá aí que vocês estão vendo. Eles não conseguem trabalhar a nosso favor porque eles são sutis demais. E esses daí são densos demais. E as energias de luz que foram nos ofertadas, que foram colocadas para lutar contra os seres das trevas, são esses seres que se encontram numa religião que é voltada para o amor incondicional e para a caridade, que se chama Umbanda. Então, por isso é que Deus me fez conhecer todas elas e saber a importância de cada uma delas e trazer todas elas para a minha vida, até para eu poder falar para vocês, ensinar para vocês, colocar para vocês a ciência, cientes de que esse universo ele existe. E que muita gente faz vista grossa porque fala assim, não, eu sou de luz, eu rezo toda noite, sabe? A aliança com Deus não é rezar toda noite, isso é uma fé quebrada. Jesus já me falava, isso daí é uma fé quebrada. A fé que eles precisam é a fé incondicional. É você acreditar sim que existe um Deus maior e que existem todos os tipos de energia que eles colocam, a egrégora espiritual superior coloca à nossa disposição para que a gente use a nosso favor, que a gente trabalhe a nosso favor. Você não precisa estar dentro de uma religião para falar eu acredito. Não, basta você respeitar todos os seres de luz que estão aqui a nosso favor para trabalhar para a gente. Bom, deixa eu ler um pouquinho de coisa aqui, porque tem muito comentário. Deixa eu voltar desde lá de trás. Ixi, gente, olha só quanta coisa. Parabéns, você é a luz, sou pai da Juná. Ai, parabéns! Seu José, muito obrigada por você estar aqui. Você tem o dom das palavras, você é especial. Obrigada, Rita. Bom, há muitos anos eu li o livro Tormentos da Obsessão, do Divaldo. Demorei muito tempo para conseguir ler esse livro e hoje eu entendo o motivo dessa demora. Sim, é um assunto muito denso. É o Fê Garbini.
É um assunto muito denso, é um assunto muito pesado e que eu tenho muito prazer em apresentar para vocês. Por quê? Porque, gente, a gente tem que ter conhecimento. Eu gostaria que vocês compartilhassem todo esse conteúdo com todo mundo que vocês conheçam, que possa ajudar a mudar a frequência de pensamento. A frequência de pensamento, ela é fundamental para que nós não entremos em contato com esse tipo de ser, com esse tipo de energia. É essa energia. Por isso que eu falo, os desencarnados, quando eu comecei falando dos desencarnados, café pequeno. Eles estão aí sim, eles fazem piadinha, eles acordam a gente no meio da noite, vêm puxar pé, entendeu? Ficam olhando pra gente quando a gente tá no banheiro, tomando banho, você fala, tem alguém me vigiando aqui, entendeu? São espíritos zombeteiros, eles são brincalhões. Já aconteceu de eu estar sentada numa mesa digitando e sentir, me cutucar, que eu olho pra trás, eu vi 3 carinhas lá enchendo a paciência. Eu falei, arrumou o que fazer, né? Eles sim, eles estão aí, mas nada é tão cruel, nada é tão perigoso quanto esses seres que eu tô apresentando para vocês. Por isso que é muito importante vocês mudarem a frequência de pensamento para não se conectarem com esse tipo de energia. Oi, Fátima Freitas, maravilhosa minha amiga. Temos que nos apegar muito na fé e na oração. Sim. O que fazer para tirar os obsessores da nossa vida? Então, gata, o negócio é o seguinte. Se você quiser, vamos conhecer a mentoria dos 4 E's. Porque, agora falando sério, eu só posso passar o conhecimento para vocês se eu tiver como dar uma solução para o caso de alguém me procurar. Estou sendo obsediado, eu preciso de informação. Eu tenho, graças a Deus, Deus me deu, né? Graças a Deus, né? Bom, foi bom, porque pelo menos eu sou uma pessoa encarnada que tenho esse conhecimento. Sim, uma coisa que eu preciso falar. Muitos dos centros de Umbanda estão sendo obsediados por esses seres. Muitas igrejas também estão sendo obsediadas por esses seres. Por quê? Porque os dirigentes não estão se comportando da maneira correta. Os dirigentes estão se deixando levar pela vaidade, pelo poder, pelo dinheiro. Então a gente encontra dirigentes em igrejas, em centros espíritas, em templos de Umbanda. Isso eu sei porque eu presenciei. E quando eu precisei estudar e trabalhar com essas energias e com esses seres e com esses, dentro desses espaços, eu comecei a perceber e eu comecei a não mais compartilhar e nem comungar com as mesmas ideias do que eles estavam falando. Então, como se livrar deles? Deus me deu. E eu assumi isso, né? Porque aí eu falo do propósito de vida, quando eu falei lá atrás do propósito de vida, meu propósito de vida, sim, é trazer o conhecimento e a saúde emocional. A saúde emocional através da saúde espiritual. Então, a mentoria dos 4 E's, quem é que... Vou voltar aqui para explicar, porque tem outras pessoas que não assistiram a outra. É a busca pela felicidade. Todos nós aqui estamos buscando a felicidade, mas ela está apoiada num tripé, que é um tripé energético, né? Um tripé de equilíbrio da energia espiritual, a energia, um equilíbrio espiritual, um equilíbrio energético e o equilíbrio emocional, espiritual e energético. Então, os 4 E's: equilíbrio espiritual, energético e emocional. O emocional, nós temos as nossas escolhas. O energético, a nossa forma de pensamento. E o espiritual, a nossa evolução. No sentido da fé, no sentido do nosso propósito de vida, dessa desconexão com o apego. Então, tudo isso envolve uma energia muito densa, muito pesada. E a gente acaba entrando em contato com esses seres aí da foto. Eu tenho o dom de fazer a desobsessão. De trabalhar isso daí. Por quê? Porque do mesmo jeito que eu deixei de confiar nos centros onde eu passei, e nem todos os centros de Umbanda, eles conhecem esses seres de baixa frequência. Quando eu precisei conhecer, né, e entender quem são esses seres maravilhosos que estão na 2ª dimensão, lutando contra esses seres também que estão na 2ª dimensão, eu comecei a perceber que tinha uma questão de vaidade muito grande que rondava por todos esses lugares onde eu fui aprender. E acabei me desconectando deles e comecei a trabalhar sozinha. E aí teve um dia que o meu mestre maior, que é Jesus, ele chegou pra mim e falou assim, foi a primeira desobsessão que eu fiz. Ele falou assim, vai lá e cuida do meu filho. Salve o meu filho.
E ele me colocou para fazer uma desobsessão complexa, que é a desobsessão desse tipo de criatura. E eu falei, meu Deus, eu só conheço isso vindo de um centro espírita, né? De um centro de Umbanda, mas como é que eu vou fazer? Eu falei, caramba, bom, vou lá, né? Vou na raça. Então, mestre, você não larga a minha mão. Eu vou fazer o que você está pedindo. Eu fui lá e fiz. Foram 20 minutos em que eu fiquei lutando com aquele espírito obsessor que olhava na minha cara, que ria, que cuspia em mim, mas fui lá e fiz. Então, foi minha primeira investida contra eles. E a partir dali, o mestre, a espiritualidade superior me coroou, me colocou como uma representante deles aqui. Então, eu tenho atendido sim pessoas que sofrem de obsessão complexa, mas a pessoa ela só consegue se desconectar se ela tiver esse entendimento, se ela quiser realmente mudar de vida, mudar a frequência energética dela e a frequência de pensamento e principalmente o comportamento, que esse comportamento ele já vem sendo criado e já vem sendo desenvolvido e trabalhado durante muitos anos. Então sair dessa zona de conforto e mudar de vida, realmente a pessoa tem que querer muito, tá? E muitas vezes as pessoas não querem por conveniência. Então aí quem sou eu que não posso fazer nada, né? Já dizia Jesus lá atrás, fala assim, não dê pérolas aos porcos. Então, a pessoa que me procura, ela realmente tem que querer entender e trabalhar contra esses seres de baixa frequência. E mudar toda a conduta dela que atrai esse tipo de energia, esse tipo de frequência. Eu respondi, Fátima, você entendeu? Jaque, como ter a percepção de ataques que ocorrem de forma invisível ou à distância? Força de maldade de espíritos de forma coletiva. Como prestar atenção nesses ataques? São os conflitos. Ô, Júlio, se você não observar, porque a vida que você leva, sim, é uma vida de ataques. Mas, acima de tudo, você precisa estar conectado com a frequência superior. Porque quando você está conectado com a frequência superior e não se deixa abalar pelas coisas que te cercam, meu amigo, você tem toda uma egrégora espiritual para fazer acontecer e você tem toda uma missão espiritual para ser realizada e eles querem que você realize. Se você se envolve com as energias densas e se deixa levar energeticamente por essas energias densas, aí sim você acaba se contaminando com toda essa energia densa que te cerca. A partir do momento em que você trabalha a sua fé e a consciência de que sim, existem ataques e que existem espíritos superiores inferiores que querem te destruir, a sua conexão e a sua força, a sua fé tem que ser dobrada, triplicada, quadriplicada para que você entre realmente em conexão com o divino e tenha apenas essa proteção como a sua espada, como a do arcanjo Miguel, quando eu li lá naquele texto. Entendeu? Porque não tem ninguém acima de Deus. Ninguém. Nem Lúcifer, nem Satanás, nem Satã. Não tem, porque eles têm uma hierarquia. Então, quando eles percebem que no meu caso acontece isso também, porque eles sabem que eu existo e que eu luto contra eles, quando eles percebem que não conseguem me atacar, eles atacam no meu entorno. Para mim, passa batido, porque não me afeta, nem para mudar a minha frequência energética. Então, a mesma coisa você tem que fazer. E aí você tem que estudar muito, você tem que se espiritualizar muito, você não pode se deixar envolver com essas frequências inferiores que ficam te atacando, mudar, ficar oscilando, modulando a sua frequência energética. Não, tem que elevar a frequência energética e aí lá em cima você continuar. As pessoas da família que desencarnaram podem ser obsessores? Podem, dependendo do apego que elas têm às pessoas que ficaram em casa, Fátima. É aquilo que eu estava falando dos relacionamentos. Pode ser pai, pode ser mãe? Sim, pode. E aí sim, essas pessoas, esses espíritos obsessores, às vezes eles não estão querendo desapegar, eles não querem ir embora. Mas através de oração, aí num centro espírita, que aí a gente pode ser um centro espírita kardecista, mesa branca, sim, pede para que eles vão. Uma vez aconteceu de eu atender uma moça e ela falou assim, Jaque, eu não consigo parar em relacionamento nenhum, eu não sei o que acontece. Aí eu falei, você já teve algum outro relacionamento? Ela falou, eu tive um namorado, assim assado, que ele acabou, eu não me lembro se ele tinha se matado ou se ele morreu de alguma coisa, mas ele era louco, obcecado por ela. E aí eu falei, pois é, ele tá lá fora. E ela tava lá no meu ateliê, eu tava atendendo. Eu falei, ele tá lá fora. E ele tá falando que ele não vai te deixar.
Aí ela falou, ai, mas não é possível, porque eu não consigo acertar em relação nenhuma. Sim, ele não queria. E eu conversei com ele. Eu falei, olha, fulano, você precisa ir. O seu mundo não é esse. Eu vou pedir. Aí foi solicitado toda uma equipe de socorristas que vieram e levaram ele embora. Ele foi chorando, mas ele entendeu. Então você precisa, muitas vezes, de um intermediário, porque às vezes você não consegue fazer com que esse espírito, ele desapegue e ele vá para a luz. Então precisa de um intermediário que se comunique com ele e que faça ele entender. Então isso em centros espíritas, kardecista, mesa branca, enfim, você levando toda essa situação, às vezes você colocando o nome da pessoa em orações, e aí você consegue fazer com que aquele espírito ele seja acolhido pelos socorristas. Respondi, Fátima? Como fazer que esses seres saiam da nossa vida? O que fazer? Então. Aí eu já expliquei, Rita. Aí eu falei a mesma coisa com o Júlio. Atinge qualquer tipo de pessoa? Sim, Carlos. Desde que você esteja numa frequência inferior, sim, atinge. O que normalmente acontece, né, gente? Que é aquilo que eu estava falando. Nós estamos na terceira... aqui no planeta Terra, a energia aqui é densa. Se a energia é densa, é muito mais fácil você encontrar espíritos de energia densa do que energia sutil. Então, qual é o nosso aprendizado? Desapego, perdão, que são as duas maiores dificuldades do ser humano, né? Desapegar e perdoar. E isso a gente já falou lá atrás, eu não vou repetir. Se você tiver... Quem não assistiu, volta lá nas outras lives que eu fiz, que tem lá desapego e tem perdão. Quando você desapega e quando você perdoa, você se desconecta dessa materialidade. Então, com certeza, você vai se desconectar em parte também desses espíritos obsessores. E aí você se desapega das dificuldades que estão te levando, aquele apego que está te levando àquelas dificuldades, e aí você começa a transcender e elevar a sua frequência energética a um ponto em que você começa a alcançar o divino, mas isso, gente, é um trabalho. Isso eu consegui, tudo isso eu aprendi sozinha. E tudo isso que eu estou ensinando para vocês é de coração, é de graça, porque eu quero ver a humanidade sorrir. Eu não gostaria de ver mais pessoas sendo subjugadas por esses seres que eles só tendem a jogar a gente lá profundo, e eles muitas vezes eles nos trazem doenças e a gente não consegue, as pessoas que estão doentes há muitos anos não conseguem nem desencarnar. Por quê? Porque eles não deixam, porque eles ficam se alimentando dessa doença, dessa energia dessas pessoas e levando essas pessoas em sofrimento e mais os familiares em sofrimento. Teve uma vez que eu assisti uma briga de duas crianças e, cara, era uma coisa absurda, porque aí tinham os bichinhos, os demoninhos, né, pequenininhos, assim, e eles são pretos, assim, da cor desse carinha da foto, e eles pareciam uns pulgões, umas coisas assim, e eles ficavam cutucando as crianças, cada um de um lado, dessas crianças se degladiando, e eu falei, cara, ninguém faz nada pra separar essas crianças, e ninguém conseguia separar essas crianças raivosas, e os bichinhos, assim, dando pulos, sabe, e cutucando. Às vezes eles falam no nosso ouvido, falam pra gente fazer determinadas coisas, as pessoas que se matam, escutam esses caras também. É muito sério, gente, é muito sério, não dá para fazer vista grossa que existem duas energias. No texto que eu li para vocês lá no começo dessa transmissão, já se falava, Deus falou, quando Lúcifer quis ser mais, quis ter o controle, quis ter mais poder do que o próprio Deus, Deus falou assim, meu filho, sai daqui, vai. Era o anjo mais bonito, o mais poderoso, o mais iluminado, e a vaidade tomou conta dele. E aí ele falou, já que você quer o seu reino, eu vou te dar o seu reino. Aí deu o reino do inferno para ele, que aí ele criou toda a egrégora espiritual dele, e aí ele sai de noite, porque aí durante o dia os espíritos de luz, e de noite Deus concedeu a ele e o espírito das trevas. E Deus nos deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, a gente faz o que a gente quer. Então, o meu livre-arbítrio é manter-me na luz. Eu não quero mais ser obsediada por esses seres das trevas. Então não tem dinheiro que me compra, não tem carro que me compra, não tem conforto que me compra. Não tem. O meu conforto está dentro do meu coração, e é o que Deus fala, o que Jesus fala. O seu coração é o seu templo. O que é que te faz feliz? Para você encontrar a felicidade, você tem que ter o equilíbrio emocional, energético e espiritual. Vamos lá. Barrichello Mari. Mari Barrichello. Um ser obsessor de uma pessoa pode fazer com que essa pessoa não goste de determinada pessoa? Pode.
É muito comum acontecer, né? Se eu tô obsediada, ele pode me fazer tomar raiva de outra pessoa, fazer aquela outra pessoa ter raiva de mim. Ele pode sim fazer companhia, me fazer companhia, estar presente na minha vida o tempo todo. Por quê? Porque eu vibrei naquela frequência energética, naquela frequência de pensamento. Ele me encontrou. Sabe cachorro, quando sabe que a gente tem medo porque ele sente o cheiro? Eles também sentem o cheiro. Eu acho que tá no meu canal do YouTube, eu ensino o banho energético, né? Que quem quiser, depois corre lá, Jaqueline Meireles, meu canal. Sem o C, tá, Jaqueline? Porque eu já tirei o C. Quando a gente está numa frequência de pensamento e numa densidade energética muito grande, a gente também exala esse cheiro, essa frequência, essa vibração. E eles, se eles estiverem no meio da rua e derem de cara com a gente, ele fala, opa, vítima à vista. Aí entra no teu carro com você, ou entra no ônibus, ou entra na tua casa e começa a viver da sua vibração. Então, como ele se alimenta da sua vibração, o que ele vai fazer? Ele vai viver da sua vibração e atacar as outras pessoas que estiverem no seu entorno para que você oferte a ele mais energia. É que nem o filme Monstros S.A., que eu falei, o desenhozinho. Então, quem tem esse acesso a esse desenho, por favor, assista, porque é muito legal. O monstrinho sai de dentro do armário, assusta a menininha, a buva, pum, aí ela... Aí ele enche um cilindro de energia densa. Aí ele volta lá pro universo dele, tá aquele monte de portas, aquele monte de cilindro de energia. Aí depois ele volta na noite seguinte, assusta ela de novo. E assim acontece com as crianças realmente. E assim eles vão fazendo o universo deles girar, se alimentando dessa nossa energia. Até o dia que o monstrinho percebe que a risada, a felicidade e a alegria produzem muito mais energia do que o choro e a tristeza. Se vocês soubessem a quantidade de energia que quando a gente está feliz a gente produz, vocês não vão acreditar. Existem pesquisas, estudos, que se vocês quiserem ver, é só procurar que vocês vão encontrar. Uma pessoa plena, feliz, plenamente, ela produz tanta energia de luz que ilumina, é como se fosse uma bateria, o estado como o Rio Grande do Sul. Gente, uma pessoa produz tanta energia que é capaz de iluminar um estado. Como se todas as luzes de todas as casas e de todas as ruas estivessem acesas ao mesmo tempo. Olha a capacidade energética que um ser humano tem. Se a gente não usa essa capacidade energética para o bem, quem é que vai usar? Eles, para o mal. Então eles desestruturam, eles desequilibram, eles arrumam a maior confusão na vida da gente. Deixa eu ver o que mais aqui, que nosso tempo está acabando. Conhecimento muito importante, legal. Eles causam brigas, intrigas, depressão dentro do nosso lar. E eles gostam, sim, eles gostam. Eles atuam o tempo todo, sim, atuam o tempo todo. Que horror, meu Deus, sim, já vi, é isso aí. Nossa, Jaque, Jesus, é isso mesmo. Desdobramento ligado pelo cordão prateado, sim. E aí eles te batem e te mandam de volta pro seu corpo. Ai, Bumi, você tá aqui, que legal, ó. Sempre que vou dormir, peço para o meu mentor me levar para um bom lugar para que eu durma bem. Sim, se você estiver conectado com ele, ele vai te proteger. Coisas dentro de casa cai sozinho. Aqui é assim. Tá vendo? Então, aí já são os zombeteiros, né? Aqueles desencarnados que estão aí só para te assustar, para os outros virem aqui e roubarem sua energia. A Junara falou também, eu sinto muito essas diversas coisas, hospital, cemitério, tenho dificuldade de permanecer muito tempo, sim, energia muito ruim. Quando a cama parece levitar. Ih, gente, faltam 2 minutos só. Sim, é um desdobramento, mas essa sensação sua de desdobramento, você ainda não alcançou o seu relaxamento pleno, então você começa a desdobrar antes de entrar no seu completo relaxamento mental. Jaque, ótimo tema. Bumi, oi. Parabéns, Jaque, isso aí. Como não se tornar vulneráveis aos ataques, eu já expliquei. Os seres de luz nos respeitam, esperam chamarmos por ele. Exatamente, é o livre-arbítrio, Bumi, é exatamente isso. Eles esperam a gente, é o nosso livre-arbítrio. Eu quero transcender, eu quero mudar. E aí, se algum de vocês, se alguém... Como se proteger deles? Já falei, existe de fato, Jaque Iluminada, para nos brindar com esse saber, já vi muita coisa. Gente, é muita coisa. Eu não vou abrir uma outra live para falar sobre isso, porque nessa sequência, porque é um assunto muito denso e eu acho que cada um
conforme o livre-arbítrio, agora entra a pesquisa ou se quiser me pergunta em particular. Eu estou aqui disposta a ajudar. Eu gostaria de pedir a vocês que compartilhem todos esses conhecimentos. Esse de hoje é fundamental porque as pessoas que não acreditam que esses seres existem, ou talvez até que nem saibam que eles existem, as pessoas têm que ter esse conhecimento. É fundamental a gente entender que existe a luz e as trevas e como é que cada uma delas se comportam dentro da nossa vida. Tá bom? Deixo aqui um grande beijo. Quem quiser entrar em contato comigo, manda aí uma mensagem e aí eu chamo vocês pelo WhatsApp, tá bom? Um beijo enorme pra vocês, até a próxima. Na próxima live eu já sei que eu tenho que falar sobre os aparelhos astrais, tá bom? Um beijo, muita luz pra todos.